Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você for novo, já se inscreva aqui embaixo, deixa o like no vídeo e me siga lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Excelente terça-feira para todos vocês que estão me assistindo. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Vamos começar com uma informação que é de extrema importância, galera. Lá na Federação do Rio Grande do Sul e os clubes também que estão envolvidos na Série A, né, Grêmio, Internacional e Juventude, estão pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que na última rodada, os três clubes foram adiados. E a gente está vendo a situação, né, até saindo um pouco do meio do futebol, que situação triste, né, que os nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul estão passando. Muita gente aí perdendo a vida, e quem não perdeu a vida, graças a Deus, aí tá perdendo tudo, né? Carro, casa, realmente uma situação muito triste, né? E pro mundo do futebol a gente viu, né? A Arena do Grêmio totalmente alagado, Beira-Rio, todos os clubes se mobilizando, a gente viu casa de jogadores aí alagada, né? Os próprios jogadores se posicionaram e agora os clubes e a Federação Gaúcha pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro. O Internacional já pediu, né? Já havia pedido a paralisação das atividades por cerca de 20 dias e tem que ver agora como é que vai ficar toda esta situação. A gente vê, né, que, por exemplo, o Grêmio está disputando a Libertadores, o Internacional disputa a Sul-Americana, né? O Juventude subiu nessa temporada, então não está nas competições internacionais. Mas podemos ter alguma novidade nestas próximas horas ou nos próximos dias a respeito ou de uma paralisação ou de um adiamento das rodadas. Então vamos aguardar, né? Nós vamos seguir normalmente o cronograma para o jogo de amanhã, mas pro fim de semana a gente ainda não tem a confirmação. São Paulo viaja e chega hoje ao Chile, onde amanhã encara a equipe do Cobresal. Mas pro fim de semana, quando temos a rodada do Campeonato Brasileiro, nós não vamos ter ainda esta confirmação, tá bom? São Paulo vai jogar contra a equipe do Fluminense, que inclusive anunciou agora há pouco, né? Daqui a pouco tempo, há mais ou menos uma hora, a contratação do zagueiro Thiago Silva, né? Baita reforço, mas não vai jogar ainda contra a gente, tá bom, galera? O jogador está ainda na equipe do Chelsea, né? E vai chegar ao Fluminense, pelo que eu acompanho aí, a partir do mês de julho, beleza? Então, vamos trazer mais informações sobre a viagem, né? O São Paulo, que, como eu disse para vocês, chega hoje ao Chile e temos a informação aí sobre o James Rodrigues, né? Vamos aguardar como é que vai tratar esta situação o Zubeldia. O James não foi relacionado para o último jogo contra o Vitória no Campeonato Brasileiro e hoje, mano, acredito que hoje vai ser crucial para a permanência ou não do James no São Paulo. O Zubeldia já chegou aí com uma linha muito dura, né, de que o clube é muito maior que qualquer jogador, e isso também é inegável, né, mas acabou deixando o James aí um pouquinho de escanteio, rapaziada. E agora a gente vive essa indefinição, porque a gente vai saber aí a lista de relacionados daqui a pouco. Inclusive a gente vai trazer outro vídeo para vocês hoje à noite e a gente fica nessa curiosidade, será que o James está relacionado ou não? Se tiver relacionado, será que vai a campo? Vale lembrar que o Zubeldia está mesclando bastante a equipe, mas por conta dessa logística complicada, né? Desde que ele chegou, né, ele não comandou, mas ele esteve presente lá em Goiás contra o Atlético Goianiense, aí teve jogo contra o Barcelona lá em Guayaquil, teve o Águia de Marabá em Belém, aí nesse intervalo teve o Palmeiras em casa, mas agora já uma outra viagem, né, rapaziada? Uma outra viagem agora que a gente teve para Salvador e agora outra viagem em seguida para o Chile, né? Então, por isso ele tá mesclando bastante a equipe, dando oportunidade para muitos jogadores e, obviamente, conhecendo também as peças que ele tem. Mas, como disse, esse jogo de hoje, essa viagem de hoje e a partida de amanhã é crucial para o James Rodrigues. Ouso dizer que se ele não estiver relacionado, acho que ele não joga mais pelo São Paulo, porque agora realmente já não tem mais como defender, né? O jogador sentiu, o jogador estava naquela situação com o Carpini, mas chegou o Zubeldia, ele ainda não esteve em campo, teve um probleminha, sentiu, foi poupado, né? Mas contra o Vitória, o jogador já estava treinando, né? Foi opção técnica, inclusive o Zubeldia disse na entrevista coletiva, e agora a gente aguarda aí essa lista de jogadores relacionados para encarar a equipe do Cobresal. Outra coisa que a gente vai ficar ligado também, que sexta-feira, né, tem convocação da seleção brasileira. A gente poderia ter o Pablo Maia, mas que infelizmente sofreu uma lesão, e a gente pode ainda ter o Rafael. Então vale lembrar que todos os jogadores que estiverem convocados
para a Copa América não vão atuar com a camisa das suas equipes, porque não vai ter paralisação durante a Copa América. Pode ter essa paralisação que a gente falou agora no Campeonato Brasileiro, devido aí à triste situação que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Nós temos 3 equipes na Série A, acho que na Série B não tem, mas se eu não me engano na Série C tem. Então, realmente, independente se tiver ou não, tem que, com toda essa solidariedade aí, paralisar esses campeonatos, né? Nem que seja uma semana, né? Até todo mundo conseguir aí se restabelecer. A gente sabe da dificuldade, né? Eu vi imagem ontem da Arena do Grêmio totalmente alagada, do redor ali do Beira-Rio, né? Que literalmente fica à beira de rua aí totalmente alagada. A gente vê muita gente perdendo tudo, né? A gente viu jogadores aí. Então, realmente é uma situação muito preocupante. Como eu disse para vocês, deixando o futebol um pouquinho de lado, e eu sou favorável para que isso aconteça. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre toda essa situação. Falando um pouquinho sobre o jogo de amanhã, né? O São Paulo vai encarar a equipe do Cobressal e o São Paulo pode dar um grande passo para a sua classificação para o mata-mata, né? O São Paulo que está neste momento em segundo colocado, né? O São Paulo estreou perdendo para a equipe do Tadieres, aí depois venceu o Cobressal e Barcelona, chega aos 6 pontos, o Tadieres está com 7 pontos e as outras 2 equipes aí estão abaixo do nosso tricolor. Então, se o São Paulo vence o Cobressal e se o Talheres vence o Barcelona, o São Paulo dá um passo gigantesco para classificação. Aí a gente vai definir contra o Talheres quem se classifica em primeiro, mas a gente tem a vantagem de decidir no Morumbi. Então São Paulo só depende de si para se classificar e se classificar em primeiro, que é muito importante, né, para a gente decidir em casa, para a gente, entre aspas, né, teoricamente, a gente encarar uma equipe que é mais fraca, né, porque se a gente fica em primeiro, a gente vai enfrentar um segundo de um outro grupo. Então, teoricamente, o segundo é mais fraco do que a equipe que se classificou em primeiro. Isso é teoria, né? Na prática a gente sabe que é muito diferente. Às vezes um clube como o próprio São Paulo hoje está em segundo, ou um clube mais forte deu azar ali em alguma partida, perdeu ponto, aconteceu alguma outra situação, mas a Libertadores é isso, a gente não pode escolher adversário, mas se a gente puder decidir ou definir contra o mais fraco, decidir ou definir jogando dentro do nosso estádio, obviamente a vantagem é muito grande, né? Então a equipe do Cobressal é uma equipe chata, né? Já empatou aí com o próprio Barcelona, que a gente teve dificuldade de vencer, é uma equipe muito qualificada, vai jogar lá no deserto, né? Então a altitude não é o estádio deles, assim como foi o Águia de Marabá, não tinha capacidade. Cobressal, a mesma situação, né? Então vai jogar numa cidade vizinha que também é no deserto, né? O Cobreloa, que é um time mais tradicional do que o Cobressal, a gente já inclusive encarou eles, é uma equipe mais tradicional, tem um estádio maior, mas é uma outra cidade no deserto, tem também a altitude. Sinceramente, rapaziada, o time do São Paulo é melhor. A gente vem enfrentando uma logística muito complicada, né? Pode ter desgaste, principalmente por conta da altitude. Mas se o São Paulo jogar o que sabe, matar o jogo e ir pra cima dos caras, eu acho que a gente consegue sim sair de lá com os 3 pontos. Obviamente, sabemos de toda a dificuldade que vamos enfrentar, né? Acho que a altitude é mais difícil de se enfrentar do que o próprio time aí do Cobressal que nós vamos encarar. Mas com certeza não terá jogo fácil, não terá parada tranquila aí na Libertadores, independente da equipe que nós vamos enfrentar. Mas sim, vamos em busca aí desses 3 pontos. Confesso para vocês que estou curioso para saber como é que o Zubeldia vai montar esse time, né? A gente vai trazer a confirmação para vocês no vídeo de amanhã. A gente tem um vídeo hoje à noite, mas amanhã a gente traz a confirmação sobre a escalação, né? Sobre como o Zubeldia vai montar essa equipe, prováveis jogadores relacionados e tudo mais, para todo mundo já ir ficando habituado sobre essa partida de Libertadores. E depois, galera, como eu disse, é uma incógnita, né? A gente vai voltar ao Brasil, mas ainda não temos a confirmação. Provavelmente podemos ter aí até sexta-feira, que é justamente o dia da convocação, né? Então a CBF vai ter que se posicionar, vai receber perguntas, né? Então isso pode acontecer aí. Então, a partir de hoje, né, nós estamos vivendo uma situação assim que é realmente totalmente atípica, né? E podemos ter ou não aí a paralisação do Campeonato Brasileiro por alguns dias, ou então adiando, né, alguma situação. Eu sou totalmente favorável porque a situação lá no Rio Grande do Sul não está nada fácil, está realmente muito complicada, as imagens são assustadoras, né? A gente vê pessoas realmente em uma situação totalmente complicada, né? A casa até o teto alagado. Sinceramente, não me lembro de ter visto situações como essa, né? E isso está acontecendo, né, do nosso lado aqui, né? Então a gente tem que ter toda essa solidariedade, a gente tem que entender aí, a gente tem que imaginar, né? Tem que ter empatia, né? Ah, se fosse aqui em São Paulo, né? Eu daqui de São Paulo, então da onde você está me assistindo, né? Então a gente ter
tem que ter aí toda essa empatia. Eu tenho um público muito grande aí também no Rio Grande do Sul, sempre acompanho, né, toda a galera. Ah, Alemão, tô te assistindo daqui de tal cidade, de Porto Alegre ou de outro lugar aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente tem que ter aí tudo isso, que tem que entender, né, tudo isso que está acontecendo, beleza? Então, se você for novo aqui no canal e não quer perder nenhuma novidade diariamente do nosso Tricolor, se inscreva aqui embaixo. Todo mundo que nos acompanha até o final desse vídeo, deixa o like e os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!